Olá pessoal, bem-vindos novamente, dando continuidade à nossa aula de Sistemas de Informação Geográfica, né? Mas, como eu falei para vocês, uma aula mais informativa, já que a gente está dentro de uma disciplina de topografia. E como eu tinha comentado lá na aula anterior, a gente vai trazer alguns exemplos aí, né, de aplicações aí dentro de um software de SIG, né, utilizando conhecimentos da topografia, tá? A gente não vai se ater muito a, a outras aplicações fora da topografia, senão a gente ficaria aqui um semestre inteiro trabalhando com análises espaciais aí, enfim. Então eu quis mais abordar alguns tópicos aí de conteúdo que vocês já viram até aqui, né, durante a disciplina, até para vocês terem uma noção aí da gama de coisas que se pode trabalhar dentro de um SIG, tá bom? Então, eu trouxe o software QGIS aqui, o software de SIG QGIS, versão 3.16, que a gente vai trabalhar aqui, mas eu poderia estar trabalhando aí com o ArcGIS, com o Edrize, com o GVSIG, com o CosmoGIS, o Spring nacional, tá? Enfim, o software em si, cada um vai ter a sua particularidade. Esse, em especial, é um software que eu gosto muito porque ele possui licença aberta e ele é uma cooperação aí de pessoas do mundo todo aí trabalhando e desenvolvendo esse software aí, buscando cada dia aprimorar ele cada vez mais, tá bom? Então, o primeiro exemplo, antes de entrar no primeiro exemplo, só rapidamente mostrar aqui para vocês, né? A barra de menus aqui, né? Com algumas aplicações para trabalhar com dados vetoriais, né? São todas ferramentas aqui nativas do software. Tenho aqui para trabalhar com raster, né? Posso trabalhar com dados advindos da web, né? Várias camadas aqui, ó, de informação, imagens Google, Bing, Esri, enfim, né? Tem até a imagem da NASA aqui que eu posso trabalhar. Ferramentas de processamento, tenho várias lá também, né? Que eu posso buscar lá. Mas, como eu disse, não vou entrar em detalhes porque é muita coisa, né? Não teria como a gente ver tudo numa aula só. Janela de camadas aqui, com que eu consigo visualizar as camadas que eu estou trabalhando aqui, né? Posso trazer aqui ó, uma visualização do OpenStreetMap, por exemplo. Enfim. Então, deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Vamos lá. Primeira aplicação, a gente vai utilizar dois conceitos que vocês já viram em aulas anteriores, que é o conceito de azimuth e de distância, né? Isso aí é muito recorrido nos nossos levantamentos. Eu vou abrir aqui, deixa eu só buscar aqui um documento. Vou abrir aqui esse memorial descritivo, que ele traz as informações de um levantamento realizado pela Azimuth, empresa júnior, né, do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, referente à descrição de um lote urbano, né, que eles realizaram o levantamento lá. Então, como vocês sabem, o memorial descritivo ele vai trazer lá a delimitação, né, dos nossos levantamentos de forma textual. Então ele traz aqui os limites e confrontações. Eu deixei marcado aqui já no documento para facilitar a nossa leitura. Então ele diz lá, limites e confrontações, partindo do vértice denominado P1, de coordenadas tal, segue com azimuth de 41, 45, 32, confrontando com a rua Maria Noemi dos Santos por uma distância de 12 metros até encontrar o vértice P2. E vai seguindo, né, a descrição lá da poligonal, né? Esse documento é muito requisitado por prefeituras, registros de imóveis, para os processos aí de retificação e de regularização de imóveis.
mas a gente vai usar ele como base para a nossa aplicação aqui. Eu vejo que nada mais é do que uma poligonal mesmo, né? Porque ele inicia aqui, ó, no ponto P1, tá? E vai finalizar lá no ponto P1, tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente vai restituir esse documento aqui para ter a visualização da poligonal, tá? Então, vou abrir aqui a minha ferramenta, deixa eu vir aqui em complementos. O nome da ferramenta que eu vou utilizar é essa Azimuth Distância aqui, tá? Não é uma ferramenta nativa do software, eu teria que instalar ela se eu quisesse usar pela primeira vez, mas muito fácil. Eu vou lá em complementos, Azimuth Distância e instalo. O meu já está instalado aqui, então não vou perder muito tempo com isso. Então, no meu caso, eu vou abrir direto aqui o complemento, já que eu já tenho ele instalado. Ele vai abrir aqui a minha janela. E como vocês sabem, para eu realizar o percurso de uma poligonal, eu preciso de um ponto de coordenadas conhecidas, que a gente tem aqui no nosso memorial. Vou copiar aqui, coordenada leste, vou inserir, trocar vírgula pelo ponto, inserir a coordenada norte, mesma coisa, e aí posso entrar com o meu azimuth inicial, 41 graus, 45 minutos e 32 segundos. Vou trocar aqui esse símbolo por um D de degree, para ele entender. E 12 metros é a minha primeira distância. Sentido de caminhamento da minha poligonal, sentido horário, inserir lá o ponto. Quando eu dou um draw, já aparece ali a minha primeira direção, tá? E aí sigo lá com as demais informações lá do meu levantamento. Então, o próximo azimuth, 130 graus, 58 minutos, 51 segundos. Mesma coisa. Distância de 34 e 94 metros. Ok. Adiciono. Ele já criou lá. Ó. Vamos para o terceiro azimuth. (222 graus, 7 minutos, 17 segundos, por uma distância de 12 metros. Inserir, ele já criou ali. E vamos para o último azimuth, que vai fazer o nosso perímetro. 311 graus, 0 minutos e 29 segundos, por uma distância de 34,87. Adicionei lá minha distância, ok. Muito bem. Fechei lá a minha poligonal, tá? Então, vejo que eu já tenho aqui a visualização dela na minha tela. Eu vou fechar aqui a janela, complemento porque eu já tenho aqui o meu vetor, não me interessa mais. Então, tá aqui o meu lote, poligonal fechada, como vocês podem ver. Se der um zoom aqui, ó, vejo que tem até um errinho aqui, ó. Vamos medir esse erro aqui para ver como é que está a situação. Então, tem aqui, ó, 1,8 centímetros, né? Quase 2 centímetros de erro nesse eixo e 6 milímetros. O ideal seria que tivesse fechado, obviamente, né? O ideal que tivesse sido feito a compensação do erro aqui, né? De fechamento. Mas se a gente considerar que se trata de um lote urbano, então, pensando lá
na espessura do muro, né? O muro tem 10, 15 centímetros de espessura, isso aqui seria desconsiderado, né? Eu poderia considerar isso aqui como uma poligonal fechada, né? Em função do erro que foi cometido ali, tá? Não teria problemas para a finalidade que se destina a esse levantamento. Vejam que é um levantamento georreferenciado, ok? Eu estou dentro de um sistema de coordenadas aqui, ó. Estou trabalhando com SIRGAS, né? Projeção UTM, fuso 22. Então eu poderia conferir, né, a localização do meu levantamento. Ó. Posso vir aqui em Web e trazer uma imagem, por exemplo, do Google, né? Vocês estão mais habituados. Google Satélite. Tá lá, ó, a minha poligonal, né? O meu lote devidamente posicionado aí. E aí eu tenho a minha visualização aí em função da imagem de satélite, né? Então, uma aplicação bem bacana aí na área de topografia, que é muito recorrida aí, que eu posso trabalhar dentro de um SIG, ok? Como segundo exemplo, eu trouxe, deixa eu apagar isso aqui. Vamos remover isso aqui. Descarte, ok. Segundo exemplo, eu vou abrir aqui, também é uma ferramenta bem interessante, que é uma ferramenta de georreferenciamento. Eu tenho uma carta topográfica, é uma carta bem antiga, tá? Vocês já viram, trabalharam lá com o professor Tiago, né? Realizando algumas tarefas, algumas análises, né? Com cartas topográficas, e eu trouxe mais um exemplo aqui, ó. Vejam que aqui a gente tem uma janela de coordenadas, tá? Se eu mexer aqui o meu cursor, ele vai apresentar aqui as coordenadas com que eu estou trabalhando lá. Mas vejam que essas coordenadas aqui, ó 800, menos 2040, elas não condizem com as coordenadas reais aqui da minha carta, né? Ó, a minha carta, ela é uma carta que foi projetada em UTM, tá? E eu estou trabalhando aqui no Córrego Alegre, uma carta bem antiga, tá? O Córrego Alegre a gente nem utiliza mais, trabalha com o SIRGAS 2000, como vocês sabem. Mas quando ela foi confeccionada, o sistema era o Córrego Alegre, utilizado no Brasil. A gente teria que georreferenciar essa carta aqui, nesse sistema de coordenadas, Córrego Alegre, e depois reprojetar no sistema SIRGAS, se a gente quisesse trabalhar com esses dados aqui, né? Se eu quisesse, por exemplo, vetorizar a lagoa, vetorizar as estradas, enfim, qualquer tipo de análise que eu quisesse realizar em meio digital aqui, utilizando essa carta, eu teria que fazer esse processo, né? Fazer a georreferência no Córrego Alegre e depois reprojetar no SIRGAS, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a coincidência aqui da nossa carta topográfica no sistema que ela está apontando aqui para a gente, e não nesse sistema arbitrário aqui, não com essas coordenadas arbitrárias com que eu puxei, né? Essa carta aqui provavelmente foi uma carta digitalizada, então ela não tem georreferência, tá? Então a gente vai fazer essa georreferência aí. É um processo bem simples. Eu vou vir aqui no raster, vou abrir ali o meu georreferenciador e vou trazer a imagem, essa imagem aqui, com o que eu estou trabalhando, tá? Então, vejam lá, eu tenho aqui as coordenadas leste e tenho as coordenadas norte, né? Leste no eixo X e norte no eixo Y. Aqui, ó, nessa interseção, eu tenho leste 622.000 e coordenada norte 6764.000. Aqui, ó, vejam que a coordenada, quando eu saio dessa primeira coordenada aqui, ó, vejo que ela é representada só 624, sem os zeros complementares, né? Mas eu sei que tem zero aqui,
por uma questão para deixar a carta mais limpa, menos poluída, né? Então o IBGE ele elimina aqui os zeros da carta, tá? Mas ele deixa indicado aqui, toda análise que eu vou fazer eu tenho que incluir os zeros tanto no eixo leste quanto no norte, né? Tanto no X quanto no Y, tá? Então, como que funciona aqui o processo de referenciamento? Eu vou inserir pontos aqui de coordenadas conhecidas para fixar o meu sistema no espaço, tá? Com 2 pontos eu já conseguiria. Se eu inserir, por exemplo, esse ponto aqui, ó, de coordenadas conhecidas, e mais um ponto lá, eu vou ter 2 pontos, vou ter a minha georreferência. Obviamente, quanto mais pontos eu coloco, melhor a qualidade, eu aumento a minha precisão, né? Então a gente vai colocar uns 4, 5 pontos aqui só para ter uma boa qualidade, tá? Então, venho aqui, acrescento lá. Então, a minha primeira coordenada é 622.000 com 6764.000. Ok, meu primeiro ponto já está ali inserido. Vou pegar, também a gente tem que tomar cuidado para pegar pontos bem distribuídos, né? Vou pegar na carta toda, nos 4 cantos. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Não vou me preocupar muito com a precisão, porque eu estou trabalhando numa escala 1 para 50 mil ali, né? Vocês viram ali na indicação. Então, não preciso de tanta precisão na hora de inserir o ponto ali. 624.000 e coordenada norte 6790.000. Tá lá meu segundo ponto, mais um ponto na extremidade. Vamos pegar esse ponto aqui. 644.000. 6790.000. Ok, terceiro ponto. Ele já vai listando aqui para mim, né? Eu posso ir acompanhando. 4 pontos. 4 pontos só como exemplo. Vamos pegar 5, né? Só para garantir. Então, 644.000 e 67.64.000 também. Ali o quarto ponto. Vamos pegar aqui 634. No meio mais difícil, 632. Vamos pegar 632. Esse aqui. Meia 32000 e a coordenada norte 6774.000. Ok, estão aí 5 pontos. Vamos fazer com 5 pontos, acho que é suficiente. Ok, 5 pontos. Preciso indicar o tipo de transformação que eu estou fazendo, né? Porque veja, eu estou saindo, né, de um sistema arbitrário para um outro sistema, né? Então eu estou deslocando, né, a minha carta, né? Ela estava posicionada num local, eu estou posicionando em outro, então eu preciso de uma transformação. A gente vai usar a transformação polinomial, porque são poucos pontos. Se eu estivesse trabalhando com mais pontos, poderia usar um outro tipo de transformação aqui. A gente não vai entrar em detalhes, mas poderia usar uma de segundo, terceiro grau, conforme eu vou aumentando o número de pontos, tá? O sistema alvo é o Córrego Alegre, como a gente viu. Córrego Alegre, UTM 22, tá? Essa carta ali de Santa Catarina, então eu sei que eu estou no fuso 22. Ok, ele já vai me dar um nome aqui, ó.
modificado, ok, posso fazer a georreferência. Eu errei algum ponto aqui porque ele apresentou um erro muito grande, acho que foi o ponto do meio ali, né? Então vamos excluir esse ponto aqui, vamos deixar só os 4 aqui, ok? Agora sim, eu tinha errado a coordenada ali, ó, por isso que ele deu um erro tão grande. Veja que aqui ele me dá, para cada ponto inserido, um erro ali e uma média de erro. Então, em média ali, 3,15 metros, né? Vejam, a escala é 1 para 50 mil, né, pessoal? Não pode esperar muita coisa e se eu aumentasse o número de pontos, provavelmente eu ia diminuir ali o erro, tá? Mas aqui só para fins de ilustração é suficiente para a gente. Vou minimizar aqui. Tá lá, ó, tenho a imagem original e a imagem georreferenciada. Então vou deixar aqui, ó, ele até apagou lá, ó. Tá vendo? Veja que elas estão deslocadas, né? Ó. Vou dar um zoom em tudo, ó. Uma está num lugar e a outra está em outro lugar. Nem sei onde está mais a outra. Então vamos deixar só a que está georreferenciada. Então, aqui, ó. Quando eu passo aqui, ó, meu cursor, ó, como mudou as coordenadas lá, tá vendo? Então aqui, ó, vou colocar aqui, vou passar o cursor aqui nesse ponto aqui, ó. Coordenada leste, ó, 622000. 62 alguma coisa. Veja que deslocou aqui, ó. Isso aqui é uma falha ali no processo de georreferenciamento mesmo, né? A hora que eu inseri os pontos ali, provavelmente eu não fui tão preciso, né? Olha, dá uma deslocadinha ali, ó, ok? Mas, enfim, poderia melhorar o processo? Poderia, né? Mas vamos, só para fins didáticos aqui, de apresentação, vai servir. Vou trazer novamente aquela imagem lá do Google Satélite para a gente fazer uma comparação lá com a realidade, né? Então, ó, até que tá bacana, né? Ó, tem a minha lagoa ali. Tá coincidindo com a realidade, né? Obviamente eu estaria restrito aqui, dependendo da aplicação que eu fosse realizar, estaria restrito aqui em função da precisão, né? Mas poderia realizar várias análises aí de forma georreferenciada, ok? Então, outra ferramenta aí bem interessante aí, diretamente ligada aí com a topografia, né? Vou apagar isso aqui. Remover. Iniciar um novo projeto, isso. Vamos trazer aqui um outro exemplo. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar anterior aqui, uma tabela de coordenadas de um levantamento que foi feito ali no Centro Politécnico. Eu tenho aqui vários pontos, né, de coordenada leste, norte e a cota, tá? Um levantamento altimétrico aí. A gente vai gerar umas curvas de nível em função dessa tabela aí. Então, a anterior, pessoal, aquele georreferenciamento que a gente fez com a carta, eu poderia fazer aquele georreferenciamento com uma imagem também, né? Poderia usar uma imagem de satélite, uma imagem de drone, enfim, desde que eu tivesse pontos de controle ali, pontos com coordenadas conhecidas, identificáveis na imagem, poderia fazer também, né, a georreferência, né? Não só da carta topográfica, ali foi só um exemplo. Mas seguindo aqui. Então eu mostrei ali para vocês a tabela de coordenadas. Então eu vou adicionar aquela tabela ali como vetor, vou adicionar como pontos ali, tá? Então vou buscar ela lá. Aqui é um arquivo CSV. Então tenho aqui, ó, o ID, né, o identificador do ponto, coordenada leste, coordenada norte e
a cota, tá? Vou adicionar aqui, tá lá, meu conjunto de pontos, tá? Vou abrir aqui a tabela de atributos, tenho ali a cota, coordenada norte, coordenada N, e identificador, total de 51 pontos. Então a gente vai gerar algumas curvas de nível utilizando esses pontos aí, tá? O que eu preciso para fazer esse processo? Esse conjunto de pontos aqui, eu vou ter que interpolar ele, tá? Vou ter que gerar uma imagem na qual essa imagem vai deter a informação altimétrica. Então, preciso de um processo de interpolação. Vou escolher um interpolador aqui. Vamos pegar esse interpolador aqui. Não vou entrar em detalhes sobre o método de interpolação, né? Vocês já viram alguns métodos, eu tenho outras ferramentas de interpolação ali, mas eu quero utilizar esse interpolador aqui. Então, a minha tabela com os pontos é essa aqui, tabela pontos cotados, e eu vou utilizar lá aquela coluna de cotas para fazer a interpolação, né? Acrescento aqui na minha janela, ok. Vou usar a extensão aqui da própria camada, poderia usar uma extensão da tela do computador, mas não é o caso, né? Vamos trabalhar só ali dentro do intervalo em que estão os pontos ali, tá? Vou mandar executar aqui. Software processa, muito bem. Gerou lá a minha imagem. Então deixa eu colocar até aqui para vocês, para a gente entender melhor. Então, ó, eu tenho essa imagem aqui, resultante do processo de interpolação, né? Como os meus pontos todos têm cotas definidas, na interpolação ele vai gerar aqui para cada pixel da minha imagem um valor de cota também, né? Ó. Então tem aqui, ó, onde diz banda 1, eu vou ter informação ali, ó, vejam que vai mudando, de cota, né? Ó. Ok, ó. Certo? Deixa eu salvar essa imagem aqui, que eu tinha salvo como temporário. Aliás, ela estava como temporária, a gente vai salvar ela aqui como MDT. O modelo digital de terreno, tá? Então, o que a gente fez agora? Fez a interpolação para gerar esse modelo digital de terreno aí, com as informações altimétricas do terreno. Vou desabilitar aqui o ponto. Essa imagem que me interessa, porque é ela que traz a informação aí da variação do relevo. Eu vou melhorar essa imagem aqui, a simbologia dela. Vou colocar aqui uma falsa cor. A gente tem uma noção melhor. Então, vejam que no vermelho aqui são as cotas, né, mais elevadas. À medida que vai ficando azul aqui, ó, essa transição do vermelho para o laranja, até chegar no azul e no verde ali, eu tenho as cotas, né, inferiores ali, tá? Então, eu sei que o terreno aqui, ó, é mais baixo e ele vai subindo lá, tá? E aí eu vou extrair esses contornos aqui. Essa extração de contornos aí vai me gerar as curvas de nível, tá? Que é o produto lá que vocês já conhecem da topografia. Então aqui a informação que eu estou usando é essa imagem aqui, que tem a minha referência altimétrica, e aí eu vou definir uma equidistância. Eu vou definir aqui, como eu tenho, dá uma olhada geral aqui, tem vários pontos, né? Uma área relativamente pequena aqui, né? Pensando nas coordenadas, ó, variação no eixo X lá, ó, não varia muito, tá vendo? Dê uma olhada aqui, ó. Tô aqui, 11, 20, não varia muito. Então dá pra gente gerar aí as curvas de nível. Vamos fazer extração aqui. Em raster, extrair contorno.
30 centímetros. 30 centímetros, ele vai gerar lá umas curvas de nível com uma camada com essa informação aqui, tá? De elevação. Então, mando executar. Tá lá as minhas curvas de nível, certo? Deixa eu apagar os pontos aqui. Aqui as minhas curvas de nível. Poderia rotular elas aqui, ó, para colocar aquela informação que ele gerou de elevação, né? Rótulo. Os rótulos aqui eu teria que dar uma mexida para ele ficar visualmente informativo, mas é só para fins de apresentação. Então aqui, ó, tá lá os rótulos das curvas, né? Lógico que o ideal seria rotular aqui as curvas mestras e tal, mas daí isso aí é um processo que pode ser feito de forma mais detalhada, né? Mas para vocês terem uma noção aí de como que funciona aí o processo de geração de curvas de nível utilizando o MDT lá, tá? Vou tirar esse rótulo aqui. Não ficou legal. Vou deixar sem rótulo. Aí poderia trabalhar na apresentação visual, né? Ok? Mas vejam que uma ferramenta bem interessante aí também, dentro de um SIG, para se trabalhar com cartas topográficas. Como eu falei para vocês, com cartas topográficas, para se trabalhar com dados topográficos. Como eu falei para vocês, então, esse levantamento, esses pontos aqui, eles foram levantados no Centro Politécnico, fazem parte de um levantamento da disciplina de topografia, né? E se vocês repararem, vou trazer uma outra imagem aqui agora. Para quem conhece lá o Centro Politécnico, essa imagem aqui é um recorte, tá, pessoal? Ela é um recorte do levantamento aerofotogramétrico realizado lá pelo pessoal do Campus MEP, professor Leonardo, que fez esse levantamento, e eu fiz o recorte da imagem. Então, uma imagem trabalhada, é uma ortoimagem, né? Ela já tem toda uma qualidade aqui, né? Para se trabalhar aqui dentro do QGIS, né? Uma imagem muito boa aqui, de alta resolução. Deixa eu colocar ela como imagem de fundo aqui, ó. Então, vejam que as curvas de nível e os pontos levantados são dessa área, que a gente tem o talude, né? Tem a estradinha de chão ali, enfim. Para cá a gente tem os blocos. E então o que a gente vai fazer agora é gerar uma representação dessa área em função do nosso MDT, em função dos pontos ali que a gente mostrou, gerar uma representação em 3 dimensões, tá? A ortoimagem, que é essa imagem aqui de alta resolução, foi levantada com drone, ela não tem informação altimétrica, tá? Ó, se eu clicar em qualquer pixel aqui, ó, vocês podem ver que ela não tem a informação altimétrica. Ela tem as coordenadas planimétricas, tá? Ó, coordenadas planimétricas, e tem a informação ali do RGB, né? Das bandas ali que é o que me dá a cor aqui, né? Que permite que eu visualize aqui a imagem em cores, tá? Mas a informação altimétrica eu não tenho. Quem tem a informação altimétrica é aqui o meu MDT. Esse cara aqui ele tem, né? Ó. Então aqui o MDT sim, ó. Tá vendo aqui na banda 1, ele tem lá, ó, a variação lá das minhas cotas lá em função dos pontos. Então a gente vai usar esse MDT como dado altimétrico e vai usar essa imagem aqui para fazer a visualização. Então aqui o processo é bem simples. O QGIS ele já tem nessa versão uma ferramenta nativa aqui, ó, Nova Vista 3D, que permite que eu realize
o meu processo aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela. A princípio eu não tenho nada aqui, ó. Se eu mexer a imagem aqui, ó, não tem nada, ó, tá vendo? Tá plana, né? Ó. Só a imagem mesmo. Então eu tenho que configurar lá como que eu quero visualizar isso. Então aqui eu vou dizer para o software que eu estou usando uma camada raster com a elevação, né, com o dado de elevação que está no MDT aqui, ó, nessa imagem aqui. Aqui a escala vertical é o exagero vertical, tá? Então eu vou colocar aqui exagero vertical 3, tá? Para que eu consiga visualizar bem a diferença do relevo lá, a variação do relevo. Mando aplicar. Tá lá, ó, minha imagem em 3 dimensões, tá? Posso manusear aqui, vou dar um zoom, né? Ó, quem conhece lá o Politécnico sabe que aqui a gente tem o talude, né? Ó, certo? Acho que ficou exagero vertical aqui, ficou demais da conta, dá pra gente diminuir, a gente perde um pouco da qualidade também, né? Vamos colocar 2. Não, agora já está melhor. Um produto bacana para análise visual, né? Um produto bem interessante lá. Rotacionando aqui. Posso brincar aí com o meu terreno. Isso aí. Vamos fechar aqui. Utilizando essa mesma informação aqui, pessoal, o que eu poderia fazer? Vamos colocar lá por baixo, né? Poderia também gerar um perfil, né? Vou deixar a autoimagem aqui só para visualização. Mas lembrando que o que detém a minha informação altimétrica é o MDT. Vou utilizar aqui também uma ferramenta que não é nativa do QGIS. Quem for usar pela primeira vez tem que instalar. O nome é Profile Tools. O meu já está instalado, então eu vou abrir ela, tá? Ó, é esse íconezinho aqui, ó. Tem que procurar ele aqui nas minha barra de ferramentas. Aqui, ó. Vou abrir ele, Profile Tools. E aqui o processo é mais simples ainda. Eu vou falar para o software, vou adicionar aqui, ó, o MDT, né? Clico em cima dele e mando adicionar. Então tem que falar aqui para ele, olha, quem tem a minha informação altimétrica é o MDT. Vou dar um zoom menos aqui para eu ver bem a imagem ali. E vou traçar o meu perfil. Então, simplesmente inicio lá e vou clicando nos locais em que eu quero fazer a análise do relevo, tá? Então, estou descendo a estradinha lá, ele está gerando meu perfil. Vou descer a escada, cheguei na calçada, vou subir o talude de novo, subir pela estradinha. Tá aí o meu perfil. 2 cliques, finalizei. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha que bacana. Gerei meu perfil lá. Posso salvar isso aqui, né? Plotar na minha planta, enfim, fazer várias análises aí, ó. Vejam que conforme eu vou passando ali, ó, o mouse, ó, eu vou visualizando, né? Então a gente tem essa região mais plana ali da estradinha. Aí depois eu começo a descer a estrada, ó. Vou descer o talude agora, ó. Olha o pontinho lá, ó. Tô descendo o talude. Certo? Tô subindo a escada. É isso aí, pessoal. Então, vejam quantos exemplos bacanas, né, de se trabalhar com dados topográficos dentro do SIG, né? Tem muitas outras ferramentas aí que a gente poderia exemplificar também, mas a intenção da aula não é ficar passando tutorial, é mais para vocês terem mesmo essa noção aí da gama de possibilidades. Lógico, a gente só trabalhou com dados topográficos aqui porque a gente está numa aula de topografia, mas poderia aí estar utilizando dados de sensoriamento remoto, né?
Poderia estar trabalhando com dados GPS aqui também. A gente tem ferramentas aqui. Vamos ver se eu acho. Ferramentas para trabalhar com dados GPS. Não vou achar aqui, teria que procurar. Ó, não achei aqui, não tem problema. Enfim, dados do censo demográfico, fazendo análises aí sobre outros tipos de dados também que não exclusivamente dados georreferenciados, né? Mas eu acho que com isso a gente consegue fazer uma abordagem aí, né, geral aí do que se tratam os SIGs aí, né? E vocês conseguiram ter uma noção aí também que não é só o software, né? Veja quanto conhecimento a gente precisa. E a gente precisa, nesses exemplos aí que eu mostrei para vocês, a gente precisou de conhecimento a respeito de interpoladores aqui, precisou de conhecimento a respeito de georreferência, precisou de conhecimento sobre sistema de coordenadas, né? Então, tudo está embutido aí nesse conjunto aí de componentes que formam os SIGs aí, né? Então é isso, pessoal. Espero vocês aí na próxima aula e espero que vocês tenham gostado, aproveitado e um abraço. Até mais.